Qual dessas três histórias de ficção científica pode e deve ser ficção científica de verdade? Duna, Fundação ou ele mesmo, Star Wars? Vamos debater isso nesse vídeo! Mistério para ninguém que é um nerd ávido que essas três franquias são absolutamente três gigantes e três verdadeiros ícones da cultura pop. Só que tem um porém, apesar de todas elas terem naves e se passarem no espaço, nem todas elas são ficção científica. E é nisso que nós vamos debater hoje nesse vídeo. Afinal de contas, vocês devem estar se perguntando o que é ficção científica. Bom, vocês sabem o que é ficção científica, mas vocês não sabem explicar o que é ficção científica. E não se preocupem, porque eu vou explicar para vocês nas raízes do conceito o que é ficção científica. Vai parecer incrível o que eu vou falar, mas geralmente ficção científica de verdade é aquela ficção que tenta explicar o mundo com ciência de verdade e lógica, mas ao mesmo tempo pegar essa ciência de verdade e essa lógica e aplicar em um conceito de ficção. Por isso o nome ficção científica. Ou seja, a tecnologia, por incrível que pareça, faz sentido, aquela sociedade evolui e o mundo funciona de forma racional, o mundo daquele universo. Beleza, vamos começar com ela mesma, a franquia do meu coração, Star Wars, que apesar de eu amar tanto e que apesar de a princípio ela parecer ficção científica, se você olhar bem, ela não é tanto assim, infelizmente. Galera, Ezra, this ever happened before? No?
This is new. Lucky us. Ladies and gentlemen, bruxas alienígenas ressuscitando soldados Stormtroopers, zumbis mortos de volta à vida, não parece ser nem um pouco coisa de ficção científica. Isso tende muito mais para fantasia do que para ficção científica. E é justamente isso que Star Wars é, uma fantasia espacial com elementos de ficção científica. Porque Star Wars tem elementos científicos como os droids, os planetas, o espaço, a tecnologia, a viagem interestelar, mas a essência de Star Wars, o alicerce narrativo de Star Wars é tudo fantasia, sabe? Por exemplo, tem a força, que é um elemento místico, tem os Jedi, tem o messianismo distorcido do Darth Vader, tem essa própria cena que eu mostrei da série Ahsoka, em que as bruxas de Dathomir ressuscitam esses Stormtroopers zumbis de volta dos mortos. Então, Star Wars, resumindo, é uma fantasia espacial com elementos de ficção científica. Beleza, pessoal. Agora aqui a gente entrou num terreno super mega ultra hiper mega blaster hostil, porque infelizmente Duna se aproxima bem mais de ficção científica do que Star Wars, porque Duna tem ecologia sendo levada a sério, tem religião usada como ferramenta de poder, tem as tecnologias sendo muito mais usadas de modo científico, tem engenharia genética, pode ter comando mental que nem Star Wars, mas não é através de misticismo, é através de dons normais que as Bene Gesserit usam para controlar as pessoas através de um tom certo que permite ela controlar as pessoas através da voz. Ou seja, Duna respeita bem mais os termos científicos, especialmente, creio eu, hard science, do que Star Wars. Que fique claro, Duna não é 100% ficção científica. Ainda há um ou outro elemento místico. Por exemplo, a especiaria em Duna, apesar de ser uma metáfora para o petróleo que o Frank Herbert colocou na sua obra, ela permite ter visões do futuro, que é um elemento 100% místico. E não é tão místico quanto Star Wars, mas ainda assim é místico, entendem? E também tem habilidades humanas quase sobrenaturais em Duna, que apesar de serem explicadas de modo científico, é inegável que aquilo lá é algo quase sobrenatural. Ordered your neck, the Gom Jabbar. Silence. I must not fear. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings obliteration. And I'll face my fear, no permit to pass over me through me.
Agora a gente entrou num terreno ainda mais e mais hostil, porque Fundação, infelizmente, é muito mais ficção científica do que os outros dois. Pois a obra Fundação de Isaac Asimov, esse grande gênio da ficção científica, ela foi feita com base em conceitos científicos reais, especificamente sociologia e matemática, e ela é o que nós podemos chamar de psicohistória ou psicociência para os mais íntimos, que no caso é uma ciência que prevê como serão as civilizações daqui 1000 anos no futuro, ou talvez até mais. Fundação quase não tem misticismo, quase não tem fantasia. Essa obra gira em torno completamente de comportamento humano e sistemas. E agora vamos para o que interessa, o ranking de qual obra é mais ficção científica e qual menos é. Se fosse para fazer esse ranking, Fundação obviamente é a que é mais ficção científica de todas. Depois vem Duna, que é muito ficção científica, mas ainda tem um pouco de misticismo envolvido. E aí Star Wars, que aí só tem conceitos de ficção científica, e o alicerce central é completamente engenhado na fantasia espacial. Então é isso, ladies and gentlemen. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ops, eu acho que